Então, se o seu alvo é entrar nessa jornada do terapeuta 9K, é ter um faturamento de R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia, digamos que esse seja o seu estado desejado, é isso que você busca. Ou se você está num outro segmento, em uma outra profissão, em uma outra carreira, e você quer dobrar a sua renda, você está aprendendo aqui um método para que isso aconteça. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturar R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia. E conforme o combinado, estamos aqui para dar sequência aí na jornada do terapeuta 9K. O pessoal já está entrando por aí. Chegamos no meio da semana. Ainda tem gás na coca. Então, essa semana a gente está falando do processo de liderança, a gente está falando de estratégias, né? Então, ontem a nossa live teve uma boa audiência, né? Muito obrigado aí para as pessoas que estão compartilhando aí o nosso trabalho, né? Se está fazendo diferença para você, você pode compartilhar que vai fazer diferença também na vida aí de outras pessoas. E nesse processo, nessa formação, nessa jornada do terapeuta 9K, a gente percebeu que é importante você ter uma boa comunicação, você dominar a arte da persuasão, e para isso ficar mais fácil, ter uma sequência lógica, é importante que você tenha técnicas de planejamento, tenha um método para planejar, né? Então a gente viu aqui algumas técnicas. Essas técnicas que eu estou apresentando para vocês são técnicas da programação neurolinguística, né? Com o conhecimento, com a visão, com a minha lente de psicanalista. Eu aplico essas técnicas no tratamento da dependência por álcool ou outras substâncias, na clínica das compulsões, e eu venho tendo um bom resultado. Então, fazendo um resumo da aula de ontem, que foi muito boa, muito bem aceita aí pela audiência, nós entendemos o princípio, né, dessa jornada que leva você do estado atual para o estado desejado. E no meio desse caminho vão aparecer algumas interferências. E aí nós concluímos que o método nos leva a resolver cada uma dessas interferências. Então, o que está interferindo, o que está impedindo você de conseguir aquilo que você deseja? O que está afastando você do seu alvo, né? Então, às vezes a gente não tem clareza, a gente sabe o que a gente quer, sabe o estado que a gente está, mas a gente não tem clareza daquilo que está impedindo a gente de conquistar isso. E daí a gente faz esforço e tenta e luta e não consegue. E não consegue entender por que não consegue. Isso tudo ontem ficou claro. Então nós temos que olhar para essas interferências e tirar ela do caminho. Como que se tira as interferências do caminho? Não é fingindo que elas não existem. É solucionando, é buscar uma solução. E nesse processo de buscar uma solução, nós vamos ampliando, aumentando a nossa motivação. Nós vamos chegar mais próximo, mais perto
do nosso objetivo, do nosso alvo, né? Então, se o seu alvo é entrar nessa jornada do terapeuta 9K, é ter um faturamento de R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia, digamos que esse seja o seu estado desejado, é isso que você busca. Ou se você está num outro segmento, em uma outra profissão, em uma outra carreira, e você quer dobrar a sua renda, você está aprendendo aqui um método para que isso aconteça, né? Então, essa ferramenta, ela nos ajuda a gente pensar. Quando eu olho para o estado desejado, eu vou melhorar, eu vou ampliar o motivo que me leva à ação, né? Então, eu desenhei aqui um triângulo e vamos falar aqui do motivo. O que motiva você? Qual o motivo que você tem para acordar todo dia às 6 horas da manhã? Qual que é o motivo que o Carlos tem? O que motiva ele a acordar com tesão, com energia para vencer a batalha que está se apresentando nesse dia? Então eu acordo de manhã sabendo que eu tenho que vencer algumas interferências, que eu tenho que ajudar outras pessoas através de um método e uma estratégia para as outras pessoas também vencerem as suas interferências. Né? E esse trabalho do terapeuta é um trabalho de facilitador. Facilitador. Nós facilitamos a vida da pessoa para que ela consiga atingir o seu objetivo. No primeiro momento, nós vamos criar condições para ela enfrentar essa batalha. E aí nós temos que encontrar lá, através da escuta desse sujeito, um motivo. Às vezes o que nos motiva é conseguir pagar as nossas contas, os nossos boletos. Às vezes o que nos motiva é trazer uma melhor educação para os nossos filhos. Às vezes o que nos motiva é passar para o próximo nível, trocar de carro, trocar de profissão. Qual que é o motivo? O que faz? Qual é o combustível que faz com que você acorde 6 horas da manhã com energia para vencer esse dia que se apresenta? O que motiva você? Da onde vem essa energia? Porque nós precisamos de um motivo. Se a gente não tiver motivo, a gente dorme até meio-dia. Então você conhece pessoas que estão desmotivadas, que estão sem um motivo, sem um alvo, sem uma meta. Ela não consegue sequer desejar, né? E nós somos um animal, um sujeito desejante, né? Nós aprendemos aqui na semana passada que o maior desejo do sujeito é ser desejado. Esse é o ápice do desejo, né? E para ser desejado, nós temos um caminho a seguir. Você não está aqui me assistindo, você não faz parte da minha audiência por causa do tamanho do meu nariz, por causa dos meus olhos verdes, por causa da minha barba, da minha careca. Ou seja, da minha beleza, da minha estética. Você está aqui porque você tem um motivo. Eu vou lá, vou aprender alguma coisa que eu possa aplicar na minha vida que
vai me ajudar no dia seguinte, né? Senão você não ficaria aqui até essa hora. Vamos ver quem está aqui. A Miralda, Cristina Kojima está sempre por aqui, a minha amiga Melanie, José Claudiomiro e a minha amiga Maria Mello. Então eu preciso ter um motivo. Se você não tem, aconselho você a arrumar um. E é fácil, né? A segunda ponta ali do triângulo é uma oportunidade. Então, de repente, você tem aí uma vontade, um motivo, um desejo, e eu estou aqui oferecendo para você uma oportunidade para você melhorar. Então, o processo de evolução do Darwin, ele nos ensina uma coisa que é fundamental. Ele fala assim: então, eu vou reconhecer o ambiente, vou me adaptar ao ambiente para depois evoluir. Reconhecer o ambiente, me adaptar ao ambiente e depois evoluir. Esse é o processo de evolução que o Darwin nos deixou, né? E é mais ou menos isso. Quer dizer, nós temos que entrar num processo de evolução contínua. Agora, sem um motivo, não fica difícil. Agora, se você tiver um motivo e uma oportunidade, o que falta? Na outra ponta, nós temos ali o planejamento. Então, nós temos que planejar, né? Nós temos que direcionar essa energia. Nós temos que direcionar esse motivo e essa oportunidade. E isso pode girar, ter um movimento. Então, eu tenho um motivo, eu tenho uma oportunidade e eu tenho um planejamento, e aí eu consigo atingir o meu alvo, a minha meta. Eu aprendi esse método, essa técnica, se não me falha a memória, tem no máximo uns 3 anos atrás. Não, tem 1 ano. Aconteceu aquele assalto no aeroporto de Guarulhos, onde roubaram uma quantidade grande de ouro. Então tinha lá o pessoal que trabalhava com isso e uma gangue, uma quadrilha, esse pessoal do crime organizado planejaram lá essa ação e acabaram roubando lá. Entraram lá numa viatura da Polícia Federal e acabou que depois a polícia estava investigando, e aí tinha um técnico da Polícia Federal que estava explicando como que é a mecânica do crime, como que o crime organizado funciona. E aí ele deu essa explicação que está aqui. E aí eu copiei isso e estou aqui explicando para você, né? Então ele explica que para esse grupo organizado procurar um alvo para ser saqueado, eles precisam ter um motivo. Então, geralmente o motivo é trazer recurso para essa quadrilha, para essa empresa. Eles funcionam como uma empresa. Então eles têm um motivo. É fazer receita para comprar arma, comprar droga, para fazer a empresa girar, o negócio deles girar. Então, eles têm, esse é o motivo, o que leva eles à ação. E aí, eles saem, tem um grupo de pessoas que saem buscando uma oportunidade. Então, pode ser um banco, pode ser uma casa lotérica, sei lá, uma igreja. Né? Então, tem uma oportunidade. E aí, quando ele casa um motivo com a oportunidade, ele vai em busca de alguém que tem o conhecimento,
que planeja essa ação. E daí eles começam a mapear, eles começam a olhar para a interferência, eles usam a ciência. Então eles têm o estado desejado, tem o estado atual e o que pode impedir, o que pode acontecer no processo. E daí eles fazem esse trabalho. Em alguns casos, quando o planejamento é bem executado, eles conseguem atingir o estado desejado. Nesse caso, eles tiveram êxito. Eles planejaram. E planejar é como que a gente vai entrar, como que a gente vai sair, quem pode nos auxiliar, né? Se por acaso der errado, qual que é o plano B, qual que é a melhor rota de fuga. Tudo isso antes de agir. Tudo planejado, passo a passo e tal. Você vê isso nos filmes. Eles alugam lá um galpão, fazem a maquete lá do local e planejam passo a passo do que vai ser feito. Então, se você tem um motivo, você enxerga uma oportunidade, desenha lá a sua maquete, o passo a passo. Né? Você tem uma boa causa. Né? Se a gente for lá falar com eles, eles têm uma boa causa. Porque tudo é uma questão de ponto de vista. Lembra? Mapa não é território. Essa questão ela é interessante. Eu vi um trabalho que foi feito na periferia. Eu estava ainda na faculdade. E esse trabalho ele foi desenvolvido lá na periferia do Rio de Janeiro. E aí eles fizeram uma entrevista com uma pessoa que ele era um ladrão, ele roubava, saqueava as pessoas. E daí ela começou a entrevista dizendo: mas qual que é o seu trabalho? Ele dizia: meu trabalho é roubar. Então, quando tem alguma dificuldade, que meus filhos, a minha esposa está precisando de alguma coisa, eu desço o morro, vou lá no asfalto e tomo posse daquilo que é meu, por direito. E aí a repórter perguntou para ele: mas como assim? Você vai lá, rouba da pessoa e por que é seu por direito? Daí ele explica: não, porque a sociedade não me dá oportunidade de trabalho. Eu não tenho oportunidade de trabalho, então o meu trabalho é esse. Então toda vez que eu preciso, eu vou lá e tiro da sociedade aquilo que não me foi dado. Ou seja, uma oportunidade. E no ponto de vista dessa pessoa, ele não está fazendo mal para ninguém. Porque aquela pessoa, se ele vai lá, rouba o carro da pessoa, o relógio, o celular, a pessoa não vai morrer por causa daquilo. Ela vai trabalhar porque ela tem uma oportunidade que a sociedade deu e ela vai adquirir aquele bem. Enquanto ele, que não teve oportunidade... Então, no ponto de vista dele, não tem nada errado. E ele não se sente culpado por isso. E ele ainda diz que essa mesma sociedade que não dá oportunidade para ele, depois pune ele pela falta de oportunidade. E é um ponto de vista interessante, bem balizado, bem defendido. Né? Ele tem lá a sua parte de ver, seu ponto de vista a respeito de um ponto. Né? Nós que estamos aqui do outro lado, que acordamos 6 horas da manhã, a gente tem uma outra visão disso tudo. Mas é interessante, né? A gente perceber lá o ponto de vista dessa pessoa. Muito interessante. E ele usa o mesmo método, a mesma ferramenta e tem êxito. Na maioria das vezes. Né?
porque ele consegue enxergar o estado atual, o estado desejado, e também trabalha as interferências. Então ele segue um método, uma técnica. E geralmente eles não têm acesso a essas informações, a esse nível de informação intelectual. Ele age por instinto, né? O nosso cérebro aprende por repetição, imersão e modelagem. Foi assim que ele aprendeu. Alguém fez, ele acompanhou e repetiu. Então, se tem alguém que está conseguindo aquilo que deseja, qual que é o caminho que essa pessoa está seguindo? Né? Independente. Então, é importante a gente ter essa visão. Nesse mundo que a gente vive, com esse turbilhão de informações, é muito comum a gente passar por algo que é complexo. Eu estou aqui tentando facilitar aquilo que é difícil de entender, né? Trazer isso de uma outra forma, né? E você pode aplicar isso na sua vida. Porque às vezes a gente não vê a dificuldade, a interferência, a gente só responde a ela, e daí ela fica ali. Eu acho que há uns 4 meses, 5 meses atrás, eu contei uma parábola aqui. O bom comunicador, ele é um bom contador de história. Então a gente sempre vai usar uma história, uma metáfora, para falar de algo, né? E eu usei a metáfora da goteira. Então eu, como você, que somos lá do interior, que vivemos ali uma vida em algum momento de escassez, a gente sabe o que é uma goteira. É um furo que tem no telhado que quando chove, pinga ali a água. E naquele momento que está chovendo, que começa a pingar, às vezes é em cima de um sofá, em cima da cama, em cima da mesa, a gente faz o quê para resolver o problema, para resolver aquela interferência? A gente vai lá e põe um balde, uma bacia, e daí a água vai pingando ali para não molhar lá dentro de casa. E aí, para de chover, a gente vai lá, tira o balde, joga a água fora e a vida segue. E quando que a gente vai lembrar da goteira? Na próxima chuva. E daí chove de novo, a gente pega o balde, e daí não acha o balde, vai lá e compra um outro balde, põe lá e resolve o problema. E quando você vê, você tem uns 5, 6 baldes ali. E a sensação que você tem é que você resolveu o problema. Só que, quando para de chover, se você olhar para cima, você vai ver a marca lá da água. E aí é o momento que você tem o motivo e a oportunidade para ir lá resolver o problema, trocar a telha. Porque a gente só resolve o problema quando troca a telha, não quando coloca o balde. E quando a gente coloca o balde, a gente tem uma solução paliativa. É algo ali que é improvisado, no improviso. E o nosso país, a nossa cultura, é uma cultura de improviso, de dar um jeito. E aí a gente não resolve as interferências. A gente tem uma falsa sensação que resolveu o problema até a próxima chuva. Foi o exemplo que eu usei ontem. E é muito comum acontecer isso, né? Então, se eu não tenho um motivo que me leva à ação, eu não tenho uma oportunidade, eu costumo dizer, tem muitas pessoas que só se mexem, só nadam quando a água bate na bunda. Daí você nada. Antes, não precisa. Tô de boa. Tô resolvendo o problema. E aí só lembra na próxima crise.
Só lembra que tem que aumentar a renda, que tem que vencer essas interferências quando chega o final do mês que não consegue pagar as contas. Daí fica com a cabeça cheia. Para algumas pessoas, o momento mais feliz é quando ela recebe o seu salário, o fruto do seu esforço. E para outras é um desespero, porque ela recebe e sabe que vai ter a goteira. Algumas pessoas ficam felizes quando chove, que vai aumentar a colheita, que vai molhar a terra, que vai... Aqui em São Paulo, a gente fica feliz quando chove, porque daí diminui a poluição, limpa o ar, baixa tudo aquela poluição que tem e o ar fica mais leve, fica melhor de respirar. Tira aquela interferência que é a poluição. E a pessoa que tem a goteira fica triste. Eu não sei aonde que está a sua goteira, mas se está incomodando você, eu aconselho você a aproveitar e trocar a telha. Se você não tem recurso para trocar a telha, sei lá, usa uma outra solução. Tem um amigo meu que ele resolve tudo com um Durepox. Põe Durepox, põe um adesivo, né? Mas resolve o problema. Não fica lá com balde. Não fica acumulando balde. E quando a gente está nesse trabalho de terapeuta, nesse lugar de escuta, de não saber, de não julgamento, você vai identificar, você vai ver essa cena de pessoas que estão ali anos e anos trocando baldes. Enche um balde, vai lá, põe outro balde, e daí ele reclama porque não tem mais balde. Tem uma solução paliativa. Então são pessoas que estão reclamando do emprego e estão lá há 10, 15 anos reclamando. São pessoas que estão num relacionamento abusivo, que estão lá reclamando. Clamando várias vezes. E não tem um motivo para sair dessa situação, né? E a psicologia nos ensina que o outro só vai fazer para você aquilo que você permitir que ele faça. Ou seja, é certo que vai chover, né? Mas a chuva não conserta a sua goteira. Ela só lembra você da goteira. O problema, muitas vezes, o problema é a solução. É você se incomodar com aquilo. De repente o motivo que você precisa é isso, é se incomodar, se indignar. Eu sou uma pessoa incomodada, eu me indigno com a situação, eu não aceito aquela situação e só por isso eu mudo a situação. Entende? Eu não me acomodo, eu não fico ali arrumando balde. Eu não sou o cara do balde. Eu sou capaz de subir lá na chuva, correr o risco e arrumar o problema. Eu sou esse cara que eu ponho lá um calção, uma bermuda, eu sei que vou me molhar e eu vou lá e resolvo o problema. Eu aproveito a oportunidade que a chuva está me dando e vou lá e resolvo. Então, é isso que nós precisamos. Ter clareza do que está acontecendo, né? Então esse método e essa técnica vai me ajudar. Então quando você percebe que aquele sujeito que está na sua frente, ele está falando lá do problema
e tá lá com aquela queixa e roda e roda e roda e não sai do lugar, nesse processo ele vai passar pela solução várias vezes, ele vai ter a oportunidade, só que ele não consegue ver ainda. Por isso que, para nós que somos terapeutas, quanto mais angustiado a pessoa estiver, mais rápido a gente entende o que ele precisa. Porque a angústia é a chuva que vai mostrar onde que está a goteira. E às vezes não adianta trocar uma telha só, você tem que fazer uma geral no telhado. E às vezes, de tanto chover, já teve muitas infiltrações, a casa, o emprego, a relação já está comprometida. Nós temos que desconstruir e fazer uma nova morada. Às vezes é o motivo para você reconstruir a sua vida, a sua carreira, os seus relacionamentos, rever as suas escolhas, rever os seus conceitos. Né? Quantas coisas aconteceram na sua vida que você achou que não era justo, que era um pior momento, e foi uma oportunidade que você teve. Né? A filosofia popular fala isso, né? Esse lugar de esperança, de fé. Ah, fecha uma porta, sempre vai abrir uma janela. É isso. Às vezes a gente chora e reclama e está tendo uma oportunidade, e às vezes a gente não vê, né? Não vê. Porque às vezes é da nossa fraqueza que vai nascer a nossa força. A fraqueza é só a semente, eu só tenho que entender, observar, enxergar a oportunidade de mudança. É o que quer dizer a palavra crise. É a oportunidade de mudança. Entrou por aqui mais o meu amigo Volney. Seja bem-vindo. A Maribel, a Ângela. Sejam bem-vindos. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida a respeito de ontem, de hoje. Aproveitem aí o momento. Então, quando a gente está olhando aqui para o estado atual, que nós olhamos o estado atual, pode ser a situação que você está vivendo, a sua vida, as suas relações e tal. Nós estamos com um olhar ali de avaliar o cenário. E a gente vai entender o que não está funcionando. O que precisa. Né? Nós vamos olhar para o que falta ali, para esse lugar. E da mesma forma, quando a gente olha para o estado desejado, nós vamos ter a condição de o que não está funcionando, o que precisa de um maior foco no momento. O que você gostaria que melhorasse? E aí tem um exercício que ele é mágico. Aí você pode... Sabe aquele filme do Aladim, da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e sai um gênio? Então, faz isso toda vez que você tiver um problema. E imagine que você possui todos os recursos para resolver esse problema que você tem. Para resolver isso que não está legal na sua vida, na sua carreira.
Imagine que você já tem esse recurso. Qual seria esse recurso? Põe lá no papel. O que está faltando? Não imagina aquilo que falta, imagina aquilo que você precisa, que é diferente do que falta. Imagine que não tivesse escassez e você tivesse acesso a todo o recurso ali naquela hora, era só você pedir que você teria. E aí coloca no papel isso. E aí depois que você faz esse exercício, você olha ali para as interferências. E aí você vai ter a ferramenta para quebrar esse muro. Porque de repente a interferência é... Imagina um muro, uma parede que tem na sua frente. E você está tentando quebrar essa parede com o recurso que você tem. Você tem, sei lá, uma concha, uma espumadeira, uma faca, e daí você está lá tentando quebrar essa parede. E daí você pensa, não, o que eu preciso para quebrar essa parede? Eu preciso de uma marreta. Ok, uma marreta, eu vou ganhar mais tempo, vai ser mais fácil de eu quebrar essa parede com uma marreta de 5 quilos do que com essa faca aqui. Ah, mas se eu tivesse um guincho, uma reta escavadeira, aí eu derrubava mais rápido, eu derrubava a parede inteira. E lembra, você tem todos os recursos. Mas na situação atual você só tinha aquela faca, aquela espumadeira, aquele lápis para derrubar a parede. E daí você já criou uma outra oportunidade. Então, em vez de ficar lá quebrando a parede com a faca, com lápis, você vai ver se o vizinho do lado tem uma marreta para emprestar para você, ou uma reta escavadeira. E daí você já começa a parar de olhar para o muro, para o problema, e começa a focar na solução. É esse o exercício que vai fazer a diferença. Esse é o recurso. Ontem lá, lembra da história do menino? Ele queria ajudar a mãe dele e ele não tinha recurso. E daí ele foi lá, o que ele sabia, o que ele fazia para ajudar a mãe dele era vender bala no Farol. E daí ele ficou lá na frente da loja que vende as balas. E daí eu estava entrando na loja e eu dei a marreta para ele. E ele foi lá e derrubou o muro dele. Não sei que tamanho que era o muro dele. Mas ele conseguiu aquilo que ele não tinha. Ele foi atrás. Por que ele foi atrás? Porque ele estava motivado. Ele saiu do lugar que ele estava, não ficou lá reclamando, não ficou furando e foi atrás. A oportunidade ele já tinha, que era lá o farol. Mas quando ele foi lá para a porta da loja, ele disse, não, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Vai aparecer alguém aqui que vai me entender a minha condição. E vai ter recurso, condições de me ajudar. Então, ele tinha um motivo, ele aproveitou uma oportunidade, mas só porque ele planejou. Porque ele poderia, por exemplo, se ele não planeja, ele ia pedir para comprar a bala lá na frente do açougue. Olha que moleque safado, ligeiro. Não, eu vou ficar onde que vende, onde está ali perto. A pessoa vai entrar e ela vai sair
Ah, ele poderia pedir dinheiro na rodoviária para comprar bala. Não, não, ele foi lá no lugar certo. No lugar certo e na hora certa ele estava. Ah, mas ele teve sorte, esse menino. Será que é sorte? Tem uma outra história que eu lembrei agora, que até faz anos que eu não conto essa história. Eu conheço essa história do tempo que eu era vendedor. Então, quando eu estava numa idade ali difícil para conseguir emprego, com carteira assinada, perto dos 15 anos, 16, por aí, eu fui trabalhar de vendedor de livro. Então eu vendia livro no porta a porta. E eu tinha um vendedor lá, mais experiente, mais velho do que eu era um moleque, né? Então eu tava lá que nem uma esponja, eu aprendia tudo, eu achava genial, né, as sacadas que ele tinha e tal. E daí ele contava uma história do Joãozinho, que o Joãozinho era esse menino que estava lá e ele estava vendendo água. E o Joãozinho vendia água no Farol. E daí teve um dia que estava lá e não estava vendendo aquele dia no Farol. E daí ele começou a perceber que os carros estavam demorando para chegar no Farol e sempre enchia aquele farol de carro e ele não entendeu aquilo. E daí ele foi embora. E quando ele estava indo embora, ele viu que tinha aberto uma cratera, um buraco no meio do asfalto, e daí o trânsito ficou todo lá por causa do buraco. E daí o Joãozinho tinha um motivo, ele estava cheio de água para vender. E ele aproveitou o quê? A oportunidade. Ele começou a vender água, e daí vendeu toda a água, e daí ele foi lá e comprou mais água e vendeu toda aquela água. E tinha um cara lá que estava observando o Joãozinho. E o cara falava pro amigo dele, pô, o Joãozinho hoje está faturando, está vendendo água, hein? E daí na quinta viagem que o Joãozinho fez e vendeu água, daí o cara que estava lá vendo, assistindo, falou, pô, eu vou fazer a mesma coisa que o Joãozinho está fazendo. Ele já foi lá 5 vezes comprar água, eu vou lá. E daí o cara foi lá e comprou água. Foi lá, o Joãozinho fez 5 viagens, ele comprou em uma viagem um monte. Eu não vou fazer que nem o Joãozinho, eu sou esperto, eu vou lá e vou comprar, sei lá, 50 água. O Joãozinho, cada vez que ia, comprava 10, eu vou comprar 50 água. Enquanto ele vai lá buscar mais, eu faturo aqui no lugar dele. E aí ele foi lá comprar água, quando ele chegou, o Joãozinho já não estava mais lá. Porque ele já tinha arrumado o buraco e daí o trânsito estava seguindo o fluxo. E o Joãozinho já estava procurando um outro buraco. Pô, essa história de buraco aqui me rendeu hoje, hein? Faturei para a semana inteira. Mas é isso, às vezes a gente não está motivado e a gente não enxerga a oportunidade. E não planeja, não vai em busca. Então, quando a gente tem essa ferramenta, a gente tem um planejamento para fazer as coisas, para olhar para os problemas que a vida nos traz, para sair de uma situação desfavorável, fica muito mais fácil quando você tem um método e uma técnica, quando você tem um caminho a seguir. Porque oportunidades todos nós temos, né? Todos nós temos. Agora, você tem que ir em busca, você tem que estar motivado, você tem que ir atrás das oportunidades que a vida te traz. Certo, meus amigos? Então, amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário, quinta-feira. Amanhã é um dia de bastante trabalho, amanhã eu trabalho lá na clínica. Espero que você tenha enxergado a oportunidade e que você comece a aplicar esses conhecimentos que você está adquirindo aqui.
né? Se você ouviu aqui algo que você já sabia, é a segunda oportunidade que você está tendo. Entende? E se você perder essa, aí você espera a outra. Entende? Mas não reclame, né? Você está tendo acesso ao conhecimento e aplique isso, porque é daí que vai sair o resultado. Certo? Então, se você está gostando, continue lá, dividindo, compartilhando com seus amigos, na sua rede social, no seu grupo de amigos. E amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, às 22 horas, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então, um forte abraço, até lá e se cuidem.